Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar de vitória, coisa que faz tanto tempo que a gente não vê. O Santos venceu o Atlético Goianiense lá em Goiânia, uma coisa bastante rara. A gente comentou aqui no pré-jogo que a maioria dos jogos dão empate entre Santos e Atlético Goianiense, tirando a Copa do Brasil de 2019 que nós perdemos, então fazia muito tempo que o Santos não vencia lá. E o Santos conseguiu uma vitória bastante complicada, muitas viradas. O Santos começou ganhando, mas defensivamente estava muito ruim. Conseguiu, ah, conseguiu não, tomou a virada do Atlético Goianiense e depois conseguiu uma virada, algo que não vem sendo comum para esse time. Eu estava até pensando que o Santos venceu todos os jogos que saiu, que marcou primeiro, né? Mas é a primeira vez que o Santos, sob o comando do Orlando Ribeiro, consegue virar uma partida. Então, o Santos conseguiu vencer uma partida de novo, que começou vencendo, como foram todas as outras vitórias do Orlando Ribeiro, mas dessa vez uma partida em que o Santos não passou todo o tempo à frente no placar. O Santos conseguiu sair ganhando, tomou a virada e se recuperou e conseguiu vencer a partida. Eu tô aqui olhando embaixo porque o computador tá aqui, só para deixar arrumado já os meus informes. Mas então vamos falar dessa vitória, vamos falar um pouco de como que foi a partida. Mas antes peço sempre se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe, comente aí a sua impressão dessa vitória. Uma vitória que veio com o Santos defensivamente muito fraco. Então a gente vai começar falando da escalação. Santos que teve João Paulo no gol, claro. Natan na lateral direita, então um lateral, não que os nossos laterais, qualquer um deles se destaque pela marcação, mas o Natan é um jogador que hoje não apareceu muito, né, mas é um jogador que, na minha opinião, aparece mais com a bola no pé do que efetivamente voltando para marcar. Alex e Bauerman e Felipe Jonathan, bastante sumido Felipe Jonathan hoje, até tirando uma cabeçada que ele teve no começo do jogo, eu acho que ele só aparece nos lances em que o Santos tomou o gol e não no ataque. E o meio de campo que foi a grande questão, foi a mesma escalação que nós colocamos no pré-jogo, então Camacho, Sanches e Carabarral fazendo aí esse meio, e é um meio que, como a gente sabe, quando o Rodrigo Fernandes não está em campo, a gente sente, eu acho que deve ter sido o primeiro jogo que a gente venceu sem ele, tinha uma estatística assim, mas o Santos perde muito poder de marcação e dinamismo mesmo no meio de campo com a ausência do Rodrigo Fernandes. Então, teve a entrada do Sanches, que até apareceu bastante, mas não tão bem. O Camacho, que eu não achei que ele estava bem, principalmente porque ele acabou sendo esse primeiro volante, mas ele acabou aparecendo num momento muito importante da partida, que é o terceiro gol. E o Carabarral também bastante sumido. E o ataque, sim, eu achei que foi um ataque interessante. Então era Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo, que se mostram aí os três jogadores de destaque do Peixe. É, o Marcos Leonardo marcou um gol, deu assistência para o Lucas Barbosa, que acabou entrando no lugar do Ângelo, mais ou menos. E o Lucas Braga marcou o segundo gol, mas o gol do Lucas Braga vem de uma intervenção preciosa do Ângelo, que fez a assistência para o primeiro gol do Marcos Leonardo. Então, é, foram esses três jogadores, mais o oportunismo do Lucas Barbosa, que acabou permitindo que o Santos vencesse esse jogo, apesar da defesa falhar clamorosamente nos dois gols e ter dado espaço também. A gente começando a falar do jogo, logo no começo, assim, o primeiro lance de perigo da partida já é uma cabeçada em que o João Paulo tem que fazer uma grande defesa. Eu vou tentar colocar aqui os melhores momentos, que pelo menos da outra vez a nosso querido Globo Esporte não nos baniu do YouTube. Eu vou tentar colocar de novo, por favor. Não nos dê nenhum tipo de ban. Mas vai ser possível ver como a marcação do Santos é muito falha nesse primeiro lance. Os zagueiros acompanham o jogador que dá assistência para o que vai cabecear. E no primeiro gol acontece uma coisa muito parecida. Então a defesa bastante perdida, e eu não sei se é porque o lateral direito não ajuda na marcação tanto. O segundo gol é um buraco que fica nas costas do lateral. Mas e eu não sei se a zaga estava muito perdida, se é o fato do Alex não estar com tanto ritmo de jogo, não sei exatamente o que aconteceu. Sei que a defesa bateu muito cabeça nesse começo da partida, mas mesmo assim
aos 19 minutos, o Santos conseguiu esse primeiro gol com o Natan, se eu não me engano, puxa a jogada. É um escanteio. O Santos teve algumas boas chances antes disso. É um bom cruzamento do Sanches. Acho que foi o único lance melhor do Sanches. Depois ele acabou errando passes e não teve vigor físico para continuar em alto nível na partida. Mas o Santos teve uma cabeçada muito perigosa do. Acho que foi do Marcos Leonardo, não sei, mas foi um bom cruzamento do Sanches, que foi uma defesaça do goleiro, inclusive. Depois, uma cabeçada assim do Felipe Jonathan, acho que foi o único lance de ataque que ele apareceu no lance, pelo menos. E aí, aos 19, o Ângelo acerta um excelente cruzamento, meio lançamento, meio cruzamento, para o Marcos Leonardo, que mostra toda a sua capacidade de posicionamento, principalmente. Ele sai da posição legal e cabeceia exatamente, faz o movimento certinho para colocar a bola no canto do gol. Assim. Então, uma boa jogada do Ângelo, do Marcos Leonardo. A gente criticou muito o Marcos Leonardo em alguns jogos, principalmente naquele contra o Atlético Mineiro, mas sempre reconhecendo o potencial que ele tem. Né? Hoje foi um jogo em que tanto o Ângelo quanto o Marcos Leonardo mostraram quanto eles são valiosos para esse time. E depois acho que a gente pode considerar falar um pouco mais sobre como esse elenco se prepara pro planejamento. Né? Agora o Santos chegou aos 46 pontos, então já dá para pensar mais para frente. Uh, Tomou o empate em um lance, como eu disse, e eu vou tentar mostrar os melhores momentos, de falha total da defesa, que ficou acompanhando a bola e deixou o cara livre para fazer o gol. Esse primeiro gol, inclusive, acontece isso, então todo mundo vai para um lado, deixa o cara sozinho para ele cruzar para trás, e aí o Churin bate. Então, 1-1. E aí o 2-1 é uma jogada que fica um corredor nas costas da lateral direita. E é uma bola muito estranha essa, porque eu acho que até o João Paulo falhou um pouco. Se ele não pega na bola, parece que ele caiu um pouco atrasado, porque a bola não parecia tão forte. Ele só conseguiu dar um tapa pro meio da área, exatamente no pé do cara do Atlético Goianiense. O lance todo foi muito estranho. Essa bola não poderia ter cruzado a área do jeito que ela cruzou, e principalmente com o cara conseguir completar livres. Então, uma sucessão de erros e o Santos terminando esse primeiro tempo perdendo de 2-1. Logo no começo, né, o Santos tem uma jogada de ataque até um pouco perigosa do Atlético Goianiense. O cara vai driblando, eu já lembrei daquele gol do Chico, que foi do próprio Atlético Goianiense, na Vila Belmiro. E aí, só que, enfim, o João Paulo defendeu, a bola foi para fora, mas foi um lance meio perigoso. E aí o Lucas Braga, aos 6 minutos, o Atlético Goianiense nos dá esse presente, que é o goleiro tentar sair jogando dentro da área, mas na lateral, e eles meio que se manando, o cara vai isolar a bola, o Ângelo aparece e intercepta a bola inclusive passa na frente do Marcos Leonardo, ele dá uma escorregadinha, possivelmente se ele não escorrega, ele pegaria essa bola numa posição ainda melhor que o Lucas Braga, mas o Lucas Braga conseguiu bater de primeira, de chapada assim, tirou do goleiro, então tudo certo. Já ficou um pouco mais difícil porque deu tempo de chegar ao marcador, mas o Lucas Braga conseguiu fazer essa defesa, esse gol. E aí o Santos consegue empate logo no começo do segundo tempo, mas não começa a jogar muito melhor. Assim. Nenhum dos dois times jogou tão bem, mas o Santos não apareceu tanto. O Atlético Goianiense até teve um pouco mais de chegada. O Sanches tomou um amarelo, acho que está suspenso para o próximo jogo, não joga contra o Avaí. E aí, aos 20 minutos já, o Alex saiu para entrar o Luiz Felipe. Eu acho que foi mais por essa questão de experiência de jogo. O Luiz Felipe tá voltando aí, né? Mas é um zagueiro que estava aparecendo melhor, né, antes da entrada do Luiz Felipe. E aí, 10 minutos depois, já para os 30 minutos, o Sandri e o Zanocelo entraram no lugar do Carabarral e do Sanches. Não é que o Santos melhorou muito, mas pelo menos começou a tomar um pouco menos de sufoco atrás, eu acho. E aí, no finalzinho da partida, entraram aos 40 minutos mais ou menos, entraram o Balieiro e o Lucas Barbosa no lugar do Ângelo e do Natan. A hora que teve a substituição, eu falei, tipo, agora já era, mas muito porque o Ângelo saiu. E porque o Balieiro entrou, eu não entendi direito a entrada do Balieiro, mas era meio que para fazer essa lateral direita. Acabou que o Lucas Barbosa, que entrou no lugar do Ângelo, foi o
o autor do gol da virada, num lance em que o Camacho consegue tirar a bola de trás, já lançando para o Marcos Leonardo, que ganha na corrida de um, tira o outro do Atlético Goianiense só no corpo, no jogo de corpo, assim. E aí, na hora que ele vai chegando perto do goleiro, eu já estava assim, esperando a finalização, ele parece que dá uma adiantada e a bola fica um pouco para trás. Só que ele consegue ver o Lucas Barbosa chegando, toca certinho, o Lucas Barbosa consegue tirar dos dois jogadores. Eu lembro do lance contra o Fortaleza, se eu não me engano, no final do primeiro turno, em que ele perde um gol mais ou menos parecido, que ele tava meio livre assim, e ele bateu fraco e acabou sendo fora do gol, fraco e para fora. Dessa vez ele não bateu muito forte, mas ele bateu na direção certa para marcar o gol. Santos com os 3 pontos. E aí agora eu vou tentar colocar aqui os melhores momentos para a gente acompanhar tudo isso que eu acabei de falar, né? Eu vou tirar o som, Está 0-0 o jogo. eu já não fica enchendo o saco, mas a narração é do Adilei Ribeiro, que eu acho bem legal. Ó, notem aqui nesse primeiro lance já, vou até voltar aqui, como todo mundo se dirige para marcar esse cara, tá olhando a bola aparecer aqui, e esse cara aqui tá livre. Se vocês olharem no lance do gol, vai acontecer uma coisa parecida, assim, de todo mundo ir em direção da bola e deixar o outro cara livre. Então a zaga do Santos estava meio perdida, assim, é muito estranho. E aí uma grande defesa do João Paulo, essa bola iria pro gol. Aí o cruzamento do Sanches que foi bom, cabeçada, não sei ainda de quem foi. Aí o lance seguinte, que foi uma outra cabeçada perigosa aqui do Felipe Jonathan. E aí o lance do gol, o Ângelo, por uma muito boa cabeçada do Marcos Leonardo, notem o posicionamento perfeito. E aqui a cabeçada exatamente no aonde o goleiro não alcançaria, na direção do canto do gol. Excelente essa câmera, inclusive. Por todos os ângulos para você, como diria o Odinei Ribeiro. E aí o gol do Atlético Goianiense, notem de novo esse lance. Deixa eu tentar pausar aqui. Toda a defesa do Santos foi em direção a esse cara, e aí fica esse outro aqui livre, ele consegue pegar a bola livre e tocar para trás para o Churin fazer o gol. Então a defesa, de novo, repetindo esse comportamento de seguir totalmente a bola. Terrível, inadmissível para uma defesa. A bola sobra, o cara finaliza, enfim, boa finalização. E aí, de novo, ó, a lateral vazia, a bola estranha, que ela vai pingando meio devagar e o. Não lembro quem que é agora, mas aparece livre para fazer o gol. Ó, nas costas da lateral direita. Talvez o Nathan tenha saído para isso, né? Pro Balieiro fazer uma lateral direita mais defensiva, eu acho que sim. E aí o começo, ó, a jogada que eu lembrei do Chico, porque ele foi fazendo isso também, foi costurando na frente da área, só que daí ele chutou. Dessa vez ele deixou pro outro, a bola passou perto. E que eu já vou pausar, porque o próximo lance é o lance do segundo gol do Santos. Então notem como o, o goleiro vai errar a saída. O goleiro não errou a saída, né? Ele jogou aqui só na lateral, os caras tocando passe, e o Santos fez a pressão com o Ângelo. O Marcos Leonardo dá uma escorregada, e o Lucas Braga bate bem no canto para fazer o gol. E um pouco mais difícil. Eu acho que se o Marcos Leonardo não escorrega, a bola ficaria ainda mais limpa para ele. O mais importante é que o Lucas Braga fez o gol. Beleza, maravilha. Ah, e um lance bom do Ângelo que deixou o Marcos Leonardo para fazer a virada. Uma pena que ele não conseguiu a finalização. O cara do Atlético Goianiense conseguiu se recuperar no lance. Um bom lance.
E aí a tirada do Camacho, eu vou até voltar para prestar um pouco mais de atenção na tirada do Camacho, que foi muito esperto, assim. Que vocês vão ver que o Atlético Goianiense chega na lateral, a bola sobra o Camacho que já sai sem isolar, ele sai dando uma chapada na bola. O Marcos Leonardo consegue tirar os dois jogadores, se adianta, e ele perde a passada, mas volta para o Lucas Barbosa, que consegue a finalização. Maravilha. De novo, é excelente a visão de jogo do Marcos Leonardo nesse passe e a boa finalização do Lucas Barbosa. E aí foi. Vamos ver se consigo aqui. Stop share. Então é isso, o Santos consegue aí essa importantíssima vitória. Vamos falar de tabela aqui um pouco, peraí. E o importante é que com esse resultado, o Santos chega aí nos 46 pontos, finalmente, né? Coisa tão almejada e, e fica mais tranquilo, né? Daqui para frente o que vier é lucro. O Santos tem chances ainda de ficar numa Libertadores, mas é bastante complicado, né? O Santos com 46 pontos em 12º. O Botafogo tem o mesmo número de jogos. Um ponto a mais está em 11º com 47, Fortaleza em 10º com 48. Lembrando que a gente enfrenta esses dois. Então, o Santos não depende de, de tropeços desses dois times especificamente para chegar na oitava colocação. Porque o Santos vai enfrentar, então ele, caso vença os dois, vai passar os dois. O América Mineiro venceu o Inter, acabou dando o título para o Palmeiras. Parabéns aí aos rivais verdes. E chegou aos 49, então esse foi um resultado bastante ruim, porque o Santos não enfrenta mais o América. E o São Paulo e o Atlético Mineiro são os mais próximos e são os que o Santos eventualmente pode alcançar. Lembrando que o Santos tem 46 pontos em mais 3 jogos para disputar, então pode chegar aí 49, 52, 55 pontos. Então já alcançaria o Atlético Paranaense, mas meio complicado. O Atlético Mineiro e o São Paulo seriam os times que o Santos poderia alcançar, mas para isso precisa vencer os 3 jogos, que não é exatamente simples, e torcer para tropeços de América Mineiro, São Paulo e Atlético Mineiro. Ou dois desses três. Né? Complicado, mas o importante é que o Santos pode efetivamente começar o seu planejamento para o ano que vem. Lembrando que o Santos só chegou nessa pontuação de ter certeza de não ser rebaixado no ano passado, na penúltima rodada, quando venceu o Flamengo. Então o Santos pelo menos ganha aí umas rodadinhas de vantagem para poder trabalhar um pouco melhor, ver se consegue fazer um planejamento um pouco melhor, porque tem sido meio ruim nesses últimos tempos. Falar rapidamente de jogador a jogador aqui. O João Paulo foi bem quando exigido, eu acho que ele falhou no segundo gol. Sempre falando que o João Paulo tem crédito, mas acho que ele falhou no segundo gol. De resto, o Atlético Goianiense não chegou tanto assim. É, o primeiro gol não acho culpa dele, mas o segundo, para mim, ele podia ter tomado uma decisão melhor. Talvez se ele não ia conseguir segurar a bola, talvez acompanhar então para abafar na hora que o cara fosse finalizar. Acho que a decisão que ele tomou acabou sendo ruim, mas felizmente o Santos ganhou, então não vou ficar alongando nisso. O Natan achei sumido, não apareceu tanto no ataque quanto eu gostaria, não fez aquela triangulação com o Ângelo como eu gostaria, e também não apareceu na defesa, deixou espaço para o segundo gol. O Alex e o Bauerman eles estavam meio perdidos, eles não estavam se achando muito. Eu acho que o fato do Santos ter virado o segundo tempo perdendo, mesmo tendo marcado o primeiro gol, passa um pouco pela atuação deles. E como eu mostrei, né, nos melhores momentos, achei que eles se perderam um pouco na marcação, acompanharam a bola, cometeram alguns erros um pouco básicos que eu não via eles cometendo nos últimos jogos. Achei uma atuação abaixo. Felizmente o Santos ganhou. Então, de novo, não vou ficar me alongando nisso, mas preocupante um pouco. Felipe Jonathan também sumido, apareceu naquele momento no ataque, mas de resto apenas nas horas em que o Santos tomava gol e perdido na defesa. Não gostei do Sanches
que eu consigo ver o esforço dele, mas hoje ele estava errando bastante passe e o Sanches, quando erra passe, o time não funciona. Eu acho que não é coincidência que o Santos conseguiu a virada sem ele, apesar de que não é que o Santos tenha feito jogadas para fazer os dois gols da virada. O primeiro foi um erro de saída do, do Atlético Goianiense, e o segundo foi um contra-ataque que foi puxado já pelo centroavante. Então, acho que não afetou tanto assim a saída dele, mas acho que estava meio abaixo, não ajudou tanto na marcação e não produziu tanto no ataque, e para mim isso é uma atuação apagada. O Camacho acabou participando do terceiro gol. Ele se dedicou mais na marcação. Eu acho que o fato dele ser o principal marcador influencia na atuação defensiva do time. Rodrigo Fernandes faz falta nesse time, mas ele iniciou a jogada do terceiro gol e eu vou deixar esse crédito para ele pelo esforço de estar no lugar certo na hora certa, que acho que tem que ser levado em consideração. Carabarral sumido, eu não lembro de uma jogada dele assim que tenha feito alguma coisa, um passe, uma interceptação, não lembro. Talvez tomado uma falta, não sei. E aí o trio de ataque, que foi o grande destaque, o Lucas Braga marcando o gol e tentando puxar jogadas, tentando fazer essa ponta esquerda, o Ângelo dando assistência do primeiro gol e também sendo esse jogador que pelo menos tenta a jogada individual, já que nem o Natan, nem o Felipe Jonathan, nem o Sanches, nem o Carabarral conseguiram ajudar a fazer a triangulação. E o Marcos Leonardo, que foi o grande destaque da partida, marcou um gol, deu assistência para o segundo gol e estaria no terceiro se não tivesse dado uma escorregadinha. Mas foram os jogadores que definiram essa vitória, em especial o Marcos Leonardo. O Sandri, o Sandri e o Zanocelo, quando eles entraram, eu acho que eles deram um pouco mais de sustentação no meio de campo. Isso é importante porque o Sanches e o Carabarral estavam realmente muito apagados e eles entraram pelo menos para o Santos dar uma ocupada naquele meio de campo que estava muito solto. O Luiz Felipe eu achei que entrou melhor do que o Alex, porque o Santos sofreu menos no segundo tempo com a questão de zaga. E o Balieiro foi para fechar essa defesa, então o Santos abriu mão do ataque pela lateral direita para pôr o Balieiro e defender. E aí o Lucas Barbosa que acabou puxando, né? Puxando o contra-ataque, não, mas aparecendo para completar o contra-ataque do Marcos Leonardo. Então, ponto para ele. O Santos agora, com esse resultado, como eu disse, chega a 46 e se prepara para antepenúltima partida do Campeonato Brasileiro contra um Avaí quase rebaixado, virtualmente rebaixado. O Avaí que só pode chegar nos mesmos 37 que o Cuiabá, se o Cuiabá não fizer mais nenhum ponto, e passar no número de vitórias, que ficaria com 10 vitórias. Então, para o Avaí escapar do rebaixamento, ele precisa vencer os 3 jogos, coisa que eu espero que ele já não faça contra o Santos, e torcer para o Cuiabá não pontuar mais até o final do campeonato. Desse jeito, o Avaí conseguiria escapar impressionantemente. Infelizmente, o Cuiabá joga contra o Palmeiras, dificilmente o Cuiabá ganharia algum ponto do Palmeiras, mas o fato é que o Santos joga contra o Avaí antes do Cuiabá, então o Santos pega o Avaí ainda não rebaixado, mas um Avaí desesperado, um Avaí que não vai poder querer entrar na Vila para empatar, porque precisa da vitória. Então é um jogo em que o Santos, espero, tenha tudo para conseguir construir o resultado. Espero que o Orlando Ribeiro, nesses poucos dias, né, o Santos não vai ter muito tempo para treinar, porque volta de Goiânia, aí já joga sábado, então é muito pequeno intervalo, mas vai pegar um time que está desesperado e que é abaixo tecnicamente. Bom, não vou falar sobre o time do Avaí ainda, deixa para o pré-jogo de sexta. Mas esperamos que o Santos consiga aí um bom resultado para seguir com chances de, de quem sabe, milagrosamente beliscar uma pré-Libertadores. Caso não venha, a Sul-Americana é quase certa, mas seria muito legal ter uma pré-Libertadores para torcer no ano que vem. Dito isso, ficamos por aqui. Eu queria fazer uns comentários um pouco mais extensos sobre esses jogadores todos, mas eu vou deixar para
pro final do campeonato, fazer um balanço melhor dos jogadores e talvez a gente veja como que vai sair a coletiva do Orlando Ribeiro amanhã. Mas é isso, o Santos venceu, dá para dormir aliviado, descansar aí nesse final aí de feriado de finados e enfrentar o resto da semana de bom humor, já que o Santos venceu. E aí, sábado, se ninguém mudar, porque de verdade eu acho que, de novo, até com tudo que está acontecendo no país, ninguém se tocou que o Santos vai jogar em Barueri no mesmo dia que tem jogo do Corinthians em São Paulo, capital. E aí eu tô prevendo que eles vão querer mudar aí na sexta-feira de noite, vão avisar o Santos, ó, o jogo de vocês mudou de data. Mas caso não ocorra nada, o Santos joga sábado, dia 5 às 4h30 da tarde, em Barueri. Já armou uma grande festa. Eu acho que até por isso que a diretoria resolveu se mexer para fazer a grande festa. Vai ter o Boteco Santista, vai ter show e open bar e tal. Acho que é para ter argumentos para que não mudem de novo o horário da partida do Santos. Tem uma diferença de horário grande, né? O jogo do Corinthians é só às 8h30, mas ainda assim é relativamente próximo, vai ter cruzamento. Acho que não precisamos de mais confusão nesse país. Então, vamos ver para o que acontece aí nesses próximos jogos, nesses próximos dias. Mas, caso não aconteça nenhum imprevisto, Santos volta a campo no sábado e, se tudo correr certo, sexta-feira tem pré-jogo dos meninos de fora da vida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Santos, por ter vencido. Precisávamos disso depois de 2 derrotas. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilhe e comente o que você achou dessa vitória abençoada do Santos sobre o Atlético Goianiense. Um adversário que eu gosto de frisar, é bem complicado, um adversário chato. O Santos raramente vence lá. Então, ótima vitória para o Santos. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.